Olá pessoal, bem-vindo a mais um podcast dos Bastidores da Política. Hoje comigo um convidado muito especial, ele é camaquense, graduado em Gestão Pública, tem uma grande experiência no Legislativo camaquense, foi coordenador de 3 campanhas para prefeito aqui em Camaquã. Hoje está aqui comigo Maico Oliveira. Tudo bom, Maico? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês. Obrigado por aceitar o convite de estar aqui. Maico, eu vou abusar nesse primeiro bloco aqui um pouquinho da tua experiência que tu teve lá no Legislativo. Tu teve um bom tempo como assessor de bancada, né? Isso. E durante esse período que tu teve lá no Legislativo, tu acompanhou uma coisa que eu acho que foi um fato histórico até para nós na história do Legislativo, que foi aquelas 2 comissões processantes da cassação do prefeito Ivo. Exato. O que tu me conta daquilo ali? Olha, é um processo, como tu disseste, inusitado, né? Porque eu já fazia um bom tempo que estava na Câmara, entrei em 2011 e tenho uma relação também de acompanhamento em função das minhas atividades partidárias do processo legislativo anterior à minha ida para a Câmara. E nunca tinha visto, né, uma comissão processante. Nós tivemos algumas CPIs, né, na história, mas uma comissão processante era um fato inusitado. O prefeito Ivo se elegeu em 2016, assumiu em 2017, com uma base diminuta. Eram 3, né? Eram 3 vereadores. E no decorrer do ano, o que é normal de um governo que está iniciando, teve algumas dificuldades de entender o funcionamento da máquina pública, da administração, da relação com o poder legislativo, enfim. E no final do ano, pelo menos ali já tinha decorrido uma boa parte do segundo semestre, houve a apresentação dessa denúncia por um cidadão camaquense, ou a primeira, né, denúncia. E tivemos 2, né? Sim, porque logo em seguida apareceu outra. Logo em seguida apareceu uma outra. Ou seja, nós não tínhamos histórico de comissões processantes. Sim. E aí, da hora para outra, aparece 2. Apareceram 2. E para o mesmo prefeito. O mesmo prefeito. Ali, na verdade, o que dá para detectar hoje, olhando, né, depois do jogo jogado, como dizem, é sempre mais fácil de avaliar os elementos. Olhando para aquele momento, tu percebia o seguinte, que existia, né, em função da minoria que o prefeito tinha na Câmara, esses pedidos foram aceitos ali num procedimento, né, em que um governo bem estruturado, bem instalado, não deixaria, né, passar. Passou ali porque a própria admissão de um processo desses requer uma maioria qualificada de 2/3. Tu precisa de 10 vereadores para aceitar essa denúncia. Sim, tu vê que o prefeito só tinha 3 na época. Tinha 3, então ali acabou entrando esse primeiro pedido e o pedido se fundamentava pela não resposta de 2 pedidos de informação, o que é uma infração, de fato, e por quebra de decoro, né, em declarações feitas a uma rádio local. E o vereador Marco Longaray, com quem eu trabalhava, né, acabou sendo eleito ali, escolhido, feita uma eleição, na verdade, entre os membros da Câmara. Marco foi relator da primeira, Isso, né? Ele foi eleito, na verdade, entre os 3. E entre esses 3, ele foi definido como relator, né, que é quem faz o estudo inicial, faz um parecer inicial, e apresenta, e esse parecer é votado na comissão para dar continuidade ou não ao processo de investigação. E a Câmara ela tinha uma experiência de CPI, que é diferente de comissão processante, né? Trâmite é diferente. Uma CPI, ela é investigativa, né? Sim. E já comissão processante, tu já tem acusação. Sim, ela é definida. A CPI, o que define uma CPI é quando tu está averiguando um fato e um objeto definido, é um só, né? Tem que ter um fato determinado para te apresentar uma comissão parlamentar de inquérito. A comissão processante ela é definida pelo decreto 201, que prevê cassação e tem um rito diferenciado, um trâmite e prazos diferenciados de uma CPI. Ou seja, nós não tínhamos experiência mesmo de comissão processante. Não, nenhuma.
E agora eu vou voltar um pouquinho no tempo, te situar no tempo. Lá no início, quando entrou a primeira denúncia, que se soube que o Marco era o relator, nos bastidores se falava muito assim, olha, o Marco vai caçar o prefeito. E até se falava, e claro, isso era bastidores, né, que já se sabia o relatório do Marco, que era pela cassação do prefeito. Posteriormente veio o relatório do Marco, contrário do que se falava nos bastidores. E aí ficou aquela sensação, o Marco trocou o seu relatório. Agora que já passou isso, tu também já nem mais é assessor de bancada e coisa, o Marco trocou o relatório dele ou não? Não, não trocou, nunca trocou. Eu acho que as pessoas na época, ou pelo menos quem fazia esse tipo de análise ou leitura, tinha uma impressão de que em função do Marco ser do PT, né, de existir essa coisa da oposição, de ser um vereador que sempre teve uma postura contundente na oposição, e o governo Ivo estava enfim, prefeito não tinha uma relação, tinha uma disputa, né, 2016 nós representávamos ali a candidatura do José Carlos Copes, em contraposição à candidatura do prefeito, então prefeito Ivo. Então existia essa ideia de que seria natural o Marco elaborar um processo, aliás, um relatório pela cassação. E não era, isso não tinha nada a ver com a análise que a gente fazia no gabinete. A gente fez um estudo prolongado por muito tempo, analisou muito a questão e chegamos à conclusão, e ele nunca colocou isso para fora, ele não fazia nenhum tipo de comentário sobre o que acontecia dentro do gabinete em relação às nossas avaliações sobre aquele processo. E o pior até que depois do passado, eu vou dedar o Michael aqui, né? Ele fugia de todo mundo para não... Todo mundo queria saber, ó, o Michael era assessor de bancada, estava em contato direto com o Longaray, todo mundo da imprensa, da mídia, cutucava o Michael. Sim, a gente tem... Ele pegava, sabe, e às vezes... O bom dessa época é que às vezes ele saía para dar uma fumadinha fora lá, quando ele enxergava um da empresa, ele, ó... É porque às vezes a gente pouco entende o que acontece mesmo, de fato, num gabinete. E eu tinha, né? O Marco me confiou a mim essa tarefa de escrever o relatório, tanto o parecer prévio como o relatório final. Fui eu que redigi todo o processo. Eu me lembro que o relatório final tinha 42 ou 45 páginas, se eu não me engano, de voto, né? Porque aquilo, na verdade, é uma manifestação do relator, é um voto. Sim. Isso vira um parecer, uma posição da comissão processante, a partir do momento em que a comissão se reúne, lê aquele relatório, lê aquele voto e acata ele. Ele passa a ser um parecer da comissão processante. Então, a gente passou por esse procedimento. Então, era muito melindroso, a gente tinha uma série de pessoas envolvidas naquilo e que tu tinha que ter um cuidado extremo, né, para ter uma análise mais justa possível. E às vezes, muitas vezes, tu tem aquela coisa da torcida, uns querem que casse, outros querem que não casse, uns querem que tu faça assim, outros querem que faça assado. Então a gente preferia ficar o mais longe possível e tratar isso com maior discrição possível. E assim foi feito, né? E aí, olha aqui, ó, uma coisa. Aí entrou a segunda denúncia, tá? E depois da segunda denúncia, quer dizer, o que botou mais lenha nessa fogueira, né? Depois que entrou a segunda denúncia, veja que no andar dessas comissões processantes, entendeu? Alguns começaram a mudar de lado, entendeu? A gente via movimentações de gente se alinhando com o governo Ivo, entendeu? Isso, claro, deu muito falatório, porque tu via ali o Neco, que na realidade através da Nica, né, se alinhando com o prefeito Ivo, tu via o Fabiano Medeiros, que era no PDT, também se alinhando com o prefeito Ivo, tu via o prefeito Ivo convidando partidos para entrar para a base, inclusive eu acompanhei muito, foi a votação do PDT na época, se entrava para a base do governo, não entrava, entendeu? Convites fizeram para outros partidos bem durante essa época de comissão processante. Então, muito se teve aquela sensação de que o prefeito saiu à compra para escapar da cassação.
E essa movimentação acho que meteu mais pressão em cima, por exemplo, de um Marco que fazia um relatório, meteu pressão. Eu não sei quem é que foi o relator da segunda, Marcelinho, Marcelinho. né? Marcelinho, isso mesmo. Marcelinho metia mais pressão, porque aí vinha aquela narrativa, né? O cara se vendeu, né? O prefeito comprou. Tu analisa que era assim mesmo ou não? Não, acho que não. Sinceramente, eu acho que, e quando a gente analisava aquele processo ali, olhando do ponto de vista mais analítico, né? Deixando de lado a paixão, né? Geralmente que orienta a atuação política de muitos. Tu coloca o prefeito, aquelas comissões processantes colocaram o prefeito numa situação complicada, mas também numa certa posição de vítima também. Porque se tu for analisar o que existia de embasamento, era uma coisa totalmente absurda. A primeira era muito fraca. A primeira era muito maluca, sabe? É possível, existe, né? O prefeito não respondeu um pedido de informação que está previsto que ele responda na Constituição em 30 dias, ou na nossa lei orgânica. Bom, significa dizer o quê? Ele está escondendo alguma coisa. Não quer responder, está limitando o poder da Câmara de fiscalizar. Mas o que aconteceu naqueles 2 pedidos específicos? Ele tinha respondido a pedidos análogos, a pedidos praticamente idênticos. Ele respondeu a um muito parecido e aquele não. E era início de governo. Então, tu tem essas coisas de documento. De estar ajustando de estar ajustando e de ter essa falha. E a própria narrativa, muitas vezes as pessoas dizem, mas o prefeito quebrou o decoro ao falar na rádio. Enfim, eu disse, olha, a política, muitas vezes ela é assim. Às vezes quando a gente está olhando as sessões do Congresso Nacional, se for tu diz assim, a nossa Câmara é uma Câmara, e os nossos políticos aqui são políticos extremamente educados, né? Se for por quebra de decoro, nós teríamos vários processos aí, né? Sim, se chamar, né, lá... Se levar no literal, né? Se fosse no literal. E para quem conhece um pouco da política, Alessandro, aqui na nossa região, a política como acontece em municípios vizinhos, como a Chuvisca, Dom Feliciano e outros municípios aqui, sabe que a política nesses municípios muitas vezes é muito, mas muito mais pegada do que aqui. Nessa última eleição, por exemplo, nós tivemos uma eleição de alto nível, com pouquíssimos incidentes. Então, eu acho que ali, naquela primeira comissão processante, era uma coisa completamente absurda. Né? Não existia fundamento nenhum. E eu lembro que eu vi o Marco Lungaray numa entrevista defendendo o parecer dele lá se não me engano, foi na Acústica. Eu entendi o que ele disse, que na realidade não existia um meio termo. Isso. Ou caçava o prefeito ou absolvia. Sim, não existia uma dosimetria de Ou seja, a lei que rege isso não tem dosimetria, né? Não. Ela ou tu caça ou libera. Isso. Ou seja, ele realmente, eu concordo com o relatório dele, entendeu? Que era muito pesado pelo aquele fato, entendeu? De caçar o prefeito. Porque aquela primeira denúncia era muito, muito frágil. Já na segunda eu já não concordava tanto assim, né? A gente tinha uma avaliação, eu particularmente tinha, e era a minha opinião, né? Bom, tu tá ali dentro de uma estrutura para ser opinativo e tá ali para assessorar, né? Eu tinha uma opinião junto ao gabinete de que aquela segunda denúncia ela não era correspondente a nenhum fato doloso, né? Não existiu ali a vontade de infringir nenhuma norma, porque existia um doador, ele fez a doação destinada a quem ia receber. Não, foi tudo feito certo tudo até chegar o dinheiro no fundo do idoso. O que aconteceu foi o não cumprimento de regras de uma legislação que estava entrando em vigor na época, que era a 13019, que prevê uma nova regulamentação para esses termos de parceria, de cooperação. Tudo bem, enfim. mas olha aqui, tem duas coisas seguintes. Se nós levar até o dia que foi colocado o dinheiro no fundo do idoso indicado pela empresa, tudo ok, tá tudo certo. Porém, lá na época, houve assim
que isso aí houve, né? Olha, o Adi era presidente do PDT, entendeu? Veio uma turma do PDT junto com o Adi, que era presidente para o PSDB, e bem na época recebe esse dinheiro. Claro, já havia a indicação lá das lojas Pompeia para que a Associação dos Aposentados recebesse isso. Uhum. Porém, depois de tal o dinheiro no fundo, tem algumas coisas que devem ser cumpridas. E essas coisas, esses requisitos não foram cumpridos. E aí é que se discutia que o prefeito, porque o prefeito disse para o Adi, olha, tá na mão esse dinheiro, Pompeia indicou, nós vamos passar para ti. E relaxou e não fez algumas coisas que deveria ter sido feito. Inclusive, ela deveria ter analisado projetos de outras entidades, porque a lei diz que eu posso indicar, mas não necessariamente quem eu indiquei receba. Tem que passar por um crivo ali, né? Sim, mas aí que está o processo que eu tinha te colocado há poucos instantes. Qual lei? Quem rege isso com uma maior precisão, e foi um avanço, é uma legislação que estava a 13019, se eu não me engano, ela é de 2016 ou 2017. Ela assim, ela tem, às vezes, as leis têm 1 ano ou 2 para implementação total, para passar a vigorar totalmente. Então, o que a gente... Isso tudo, sabe, do ponto de vista, às vezes, da análise, até de ilação por parte de alguns, e eu não estou dizendo que isso foi, né... O que eu via? Isso tudo até faria sentido se o doador, como tu disseste, não fosse uma pessoa extremamente idônea. Ali, a Pompeia, naquele processo, era representada pelo Batistella. Sim, mas, cara... Que foi um cara assim, ele disse, o que se discute é pós-Pompeia. Sim, mas a Pompeia... O que o Batistella fez? O que o Batistella disse em depoimento? Ele disse, estou dando dinheiro para o... Eu quero que esse dinheiro vá destinado à Associação dos Aposentados. Sim. E o Fundo do Idoso homologou essa doação. E então, não fez o que tinha que ser feito. Não, mas o fundo, quem deveria ter feito é o setor administrativo. E deveria ter, de repente, atentado para essa legislação que já estava em vigor e ter feito esses procedimentos com um pouco mais de cuidado. Que é como tu disse, olha, nós vamos abrir para daqui a pouco outras entidades e tal. Então, assim, mas tudo bem. E o que se compreendia era o seguinte, na mesma métrica, se entendia que existia uma falha administrativa naquele procedimento, mas da mesma forma não justificaria uma cassação de um prefeito. Não, tudo bem, porque mas tinha... tu até chegar ao ponto de cassar um prefeito ou impeachment um presidente, ou enfim, tu chegar a um processo de ruptura desse em que tu quebra, né, a relação da vontade popular, do voto universal. As pessoas foram um processo democrático eleitoral, com um processo praticamente considerado sagrado do ponto de vista constitucional. Tu quebrar isso, tu tem que ter uma motivação muito forte, tu tem que ter um equívoco doloso muito contundente, um crime para te justificar o afastamento de um prefeito. Eu vou botar tu e o Marco Longaray para ser os relatores do pedido de impeachment do Bolsonaro. E aí vamos ver se vão ter essa imparcialidade. Sabe que eu tô brincando, né? Cara, mas eu vou te lembrar duas coisas. Cadê a creche do idoso? Bom, aí é como eu sempre digo, existem vários processos que acabam não funcionando. Por exemplo, nós tivemos um aporte de uma emenda parlamentar do deputado federal Marrone de R$1 milhão para câmeras de vídeo monitoramento em Camaquã. Nós tivemos 4 anos de processo e praticamente quase perdemos essa licitação. Foi um milagre a gente não ter perdido esse recurso. Muitas vezes o prefeito recebe 200 mil para calçar uma quadra e custa 350, 380. Então tu tem que aportar mais 180 mil reais. Sim. Mas quando tu está tratando do Poder Executivo, ele tem dinheiro. Na maioria das vezes tem dinheiro para cobrir, para dar contrapartida. O que provavelmente aconteceu nesse caso e o que acontece com outros casos é que tu começa o projeto com uma estimativa de recurso e tudo dispara.
E não tem dinheiro para fazer Não depois. tem dinheiro para fazer mesmo. Mas Se eu te disser o seguinte, olha, Lissandro, eu quero que tu faça uma casa de 200 metros quadrados, eu vou te dar 100 mil, o resto tu cobre. Na realidade, daqui a um ano, 2, esses 100 mil já significa só 50. Eu concordo contigo, mas tu... eu concordo contigo, mas tinha algumas coisas estranhas. Nosso tempo já está quase estourando, mas eu não posso deixar de falar isso. Tinha umas coisas estranhas. Por exemplo, o terreno que diz que tinha doação da creche do idoso era lá no interior do município. Era lá, acho que se não me engano, lá perto do Bonito. Ou seja, já era uma coisa meio estranha, tá? Que foi o que disseram que tinham ganhado para montar a tal da creche. A creche não veio a acontecer, tudo bem. Tinha duas coisas estranhas também nesse caso. Era o Adi, o presidente da associação, que era presidente do PDT, ter vindo para o partido do prefeito. Também tinha uma outra coisa estranha, tá? Se tu lembrar, a Associação dos Aposentados assinou junto com outra pessoa dentro do município, o qual tentaram pegar um patrocínio da Corsã de uma festa que foi só de fachada. Então, quer dizer, tinha uma coisa estranha também, que a Associação dos Aposentados, através do presidente Adi, estava participando de uma outra coisa que parecia meio falcatrua. Então, essas coisas todas, entendeu? É que deixou tudo assim, muito estranho. Sim. E o pessoal questionou isso, mas eu concordo que não era para caçar o prefeito. Sim. Mesmo, né? Mas eu não concordo que existe algumas coisas estranhas pro lado bonito. Lá é só coisa boa que tem. Nossa terra, né? Sim, até porque a família toda do meu pai, tudo é bonitense. A né? minha também. Até porque por isso eu puxei bonito, assim, né? Tão bonitense. Marco, a gente vai seguir o papo no outro bloco com mais coisas. Daqui a pouco a gente volta. Olá pessoal, estamos de volta com o podcast dos Bastidores da Política e eu estou conversando com Maico Oliveira. Maico, no primeiro bloco a gente falou sobre aquelas comissões processantes lá que teve da cassação do prefeito Ivo. E eu vou te explorar mais um pouquinho sobre a tua experiência do Legislativo. Tem uma coisa que acho que é cultura popular, ou pelo menos lenda urbana que se diz, a maioria do público acha que um vereador trabalha só segunda-feira. Ou seja, ele vai na audiência lá na Câmara e acabou o trabalho dele, depois é visitar os eleitores, passar nas ruas, coisas. É assim mesmo? Eu sei que não é, mas explica pro grande público aí que acha que vereador só trabalha segunda-feira. Não, isso não corresponde ao dia a dia da Câmara e da atuação dos parlamentares. Se eu te disser que existem vereadores que são mais aplicados do que os outros, ou alguns que são menos aplicados, né? Enfim, estaria mentindo. Existem, né, aqueles que desenvolvem seu trabalho com menos velocidade. Se é que dá pra Sim, mas assim. Sem citar nome, para a gente entender. O que difere de dizer que esse cara é mais aplicado ou não? Olha, geralmente é envolvimento, né? Porque como tu disseste, a sessão plenária é o ponto alto da semana. É onde se reúne a Câmara, né, o colegiado, os 15 vereadores, presididos pela mesa diretora, pelo presidente do Legislativo, e ali são discutidos os projetos, são feitas as discussões das matérias que estão em tramitação. Então existe um espaço que é de publicidade, de recebimento de correspondência, os projetos que estão entrando são lidos no expediente, depois a discussão e votação de projetos, se tiver, e depois um espaço de explicação pessoal e explicação de líderes de partido e de bancada. Mas no dia a dia, os vereadores têm, né, as suas atribuições
internas dentro da Câmara, muito focadas no trabalho das comissões. Todos os vereadores, por força regimental, têm que estar em pelo menos uma das comissões permanentes da Casa. Pois é, aqui ó, eu sei o que são as comissões, agora o grande público não sabe, né? Sim. Dá uma explicada para o pessoal entender. As comissões, nós temos na Câmara hoje, se eu não me engano, 7 comissões permanentes, né? Dentre elas, algumas comissões que geram óbice de tramitação, é assim que a gente se refere a uma matéria que, por exemplo, tu tem uma comissão, né, denominada aqui em Camaquã, e elas muitas vezes mudam em cidades, de cidade para cidade, Câmara para Câmara. Mas nós temos na nossa Câmara a Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante? É a mais importante, que faz análise legal, né, constitucional da matéria que está tramitando. Então, aqui, só para não perder, deixa eu te te provocar uma coisa sobre a CCJ. Ela é a Comissão de Constituição e Justiça, mas ela não avalia somente se é constitucional, né? Sim, porque não é só, às vezes o pessoal se é inconstitucional ou não, mas não é bem assim. Por exemplo, claro que ela vai avaliar se está dentro da Constituição, mas ela também pode apontar alguma coisa que é constitucional, mas não está muito certa, não pode? Pode, mas assim, ó, geralmente a gente tem esse cacuete, e eu vi muitas vezes isso ser referido por vereadores na Câmara, de dizer o seguinte, mas isso aí é inconstitucional. Por exemplo, uma infração ao Estatuto da Cidade, né? Ela é uma infração ilegal, porque a norma que rege os estatutos, os nossos planos diretores, por exemplo, é uma legislação que a gente chama de infraconstitucional, que está abaixo da Constituição. Sim, era isso que eu ia dizer. Quer dizer, então ela é ilegal, porque ela está afrontando a lei, mas essa lei, obviamente, né, como a maioria, deriva dos comandos constitucionais. Agora, existem leis, ou aliás, melhor colocando, existem projetos de lei ou propostas legislativas que afrontam diretamente a Constituição. Sim, e aí então tu usa o termo, não, mas essa lei ela é inconstitucional porque... Sim, mas era isso que eu queria tirar de ti. Existe essa diferença. Tem a diferença, muitas vezes ela aponta uma ilegalidade. Sim, ilegalidade. Não quer dizer que seja inconstitucional. Ela está entrando em confronto com uma outra lei que já existe. Isso, é uma afronta legal, né? Então... existem esses pormenores, assim, não são pormenores, mas existem esses detalhes que na narrativa muitas vezes tu coloca de uma maneira equivocada. Mas por que a Comissão de Constituição e Justiça é tão importante? Porque ela gera o óbice de tramitação, que é um chavão usado na linguagem do processo legislativo. Não anda nada se não passar por ela. Exatamente, né? Por quê? Porque se existir uma ilegalidade ou uma inconstitucionalidade, não adianta mandar para uma comissão de mérito. Porque, por exemplo, o vereador, digamos, vou usar o nome aqui do vereador Marco. O vereador Marco Longaray apresentou um projeto de lei legislativo que prevê o aumento de 30% de aumento, né, para os servidores públicos municipais. Isso, do ponto de vista do mérito, seria uma coisa muito boa. Olha, estão sendo valorizados os servidores ou os professores, enfim, mas isso do ponto de vista constitucional é incabível, porque essa prerrogativa ela pertence ao prefeito. O poder, a capacidade de iniciar esse processo legislativo que trata dessa matéria específica, que são servidores públicos, é de competência privativa do prefeito. Por quê? Porque o prefeito sabe, olhando para o seu orçamento e olhando para a sua relação de despesa e receita, o que pode ser dado ou não de reajuste. Então, a Constituição diz assim, o vereador não tem essa capacidade. Então, não adianta dizer que é meritosa a matéria, e né? Eu diria o seguinte, seria muito bom os servidores receberem hoje 30%, 40%, 50%. Né? Tem servidores que hoje recebem abaixo do mínimo, mas do ponto de vista legal isso não é possível. Então a CCJ é mais importante, olhando por esse lado. Sim. E depois sim as comissões de mérito que vão fazer avaliações. Nós tivemos agora a avaliação do plano diretor, que ficou numa comissão de mérito na Câmara por um bom tempo sendo analisado. E isso é bom que exista. E estamos falando só das comissões. Sim, ainda tem as frentes parlamentares. As frentes parlamentares. Né?
em que aí o coletivo, as comissões prevê um número de 3 membros efetivos e 3 suplentes. Agora, as frentes parlamentares podem tem a sua executiva, mas geralmente tem 8, 9, 10, enfim, pode ter praticamente todos os vereadores, com exceção do presidente na frente parlamentar. E todo vereador é obrigado a participar de uma comissão, né? De pelo menos uma comissão. Pelo menos uma. Ou seja, ele tem mais essa atribuição. Sim, tem mais essa atribuição. E uma das coisas, assim, ó, além dessa interface, essa capacidade, essa responsabilidade, obrigação legal, constitucional que ele tem de representar o cidadão, e muitas vezes as pessoas têm uma bronca com isso e dizem assim, mas o cara fica pedindo lâmpada, fica pedindo patrulhamento, mas ele está ali, ele está no exercício da sua função de representação, e quando o cidadão muitas vezes acessa, pede ao vereador, o vereador transforma aquilo num pedido de providência e, na minha opinião, acaba muitas vezes facilitando a vida do executivo. Vou pegar um gancho que tu deu aí, que tem uma coisa. Muita gente reclama. Que lei tu fez? Chega para um vereador, mas qual foi a lei? Qual foi o projeto? Normalmente as pessoas, quando falam em projeto, acham que o cara vai criar uma lei para isso. Sim. Entendeu? E a gente sabe que o vereador é muito limitado no que pode propor, né? Dá uma explicada para o pessoal entender por que um vereador não pode simplesmente chegar e fazer não tem essa liberdade de criar uma lei assim. Ele tem a liberdade de criar a lei, o que ele não tem a capacidade constitucional é de administrar o município. Muitas vezes as pessoas dizem assim, mas por que tu não fez uma lei que obriga a botar a lâmpada em todos os postes? Porque essa atribuição constitucional, ela é do prefeito. O prefeito foi eleito para administrar a cidade. O vereador foi eleito para legislar. Tem uma regrinha só para o pessoal em casa entender, que é o seguinte, né? O vereador ele não pode criar nada que gere despesa para o executivo. Ou quase nada. Existem algumas exceções que a gente chama de matéria que tem a concorrência comum, né, concorrente que se chama, em que os vereadores têm a mesma capacidade do prefeito, mas são poucas e muitas vezes apresentam obstáculos, né? Por exemplo, eu posso, do ponto de vista legislativo, um vereador poderia apresentar um projeto de lei reduzindo o IPTU pela metade. Isso, do ponto de vista de quem está olhando lá, muitas vezes na Câmara, pode dizer o seguinte, olha, isso aí é muito bom, o cidadão vai pagar metade do IPTU. Mas isso tem problemas em relação a isso. Primeiro problema é que a administração vai ficar sem a metade de uma das principais receitas. Sim. Né? Como é que tu administra a cidade sem recurso? A segunda é que para te instrumentalizar, para dizer assim, a matéria tem um pré-requisito mínimo. Para te dizer que vai dar uma redução de impostos, tu precisa dizer da onde tu vai tirar uma compensação para aquilo ali. Porque o orçamento ele tem que estar sempre em equilíbrio. Sim, a relação de que nem orçamento doméstico, né? Exatamente. É que nem orçamento doméstico. Nós estamos sempre no limite. Entendeu? Se nós fizer um gasto a mais aqui, tu tem que saber de onde tu vai compensar. Por exemplo, é exatamente o que tu colocou. Muito da administração pública municipal e de todas as administrações, elas não são muito diferentes da economia doméstica, num microplano. Ou seja, vamos cortar a academia das crianças. Não, eu digo vamos cortar a academia das crianças para comprar um videogame. Se eu quero comprar um carro, eu digo para minha esposa, vamos trocar de carro? Uma ótima ideia, vamos trocar de carro. Mas a gente, olha, vai ter o seguinte, enquanto a gente estiver pagando esse carro, nós não vamos poder trocar a casa. Ou não vamos poder fazer uma viagem mais cara. Então, tu precisa saber de onde tu vai compensar isso. Né? Então, esse instrumento de equilíbrio, esse pré-requisito, isso é uma peça fundamental na tramitação do projeto. Se o vereador não tem essa condição de apresentar uma maneira de reequilibrar isso, a própria Comissão de Constituição e Justiça já diria o seguinte, olha, essa matéria ela está infringindo esses preceitos porque tu não tem essa demonstração de equilíbrio da despesa. É que eu já fiz isso erroneamente, mas existe a maioria do povo fica criticando o vereador, entendeu? Poxa, por que tu não cria projeto, não cria lei, não cria isso?
Aí, normalmente, quando o cara cria umas coisas muito limitadas, né? A semana de tal coisa, Sim. o dia Nós tivemos uma questão bem peculiar, assim, ó. Primeiro, Não que vamos existe... falar de dia, que senão eu vou te perguntar não tem problema, do olha dia só. do Saci Pererê. Mas isso não tem problema de falar, sabe por quê? Assim, ó, nós temos uma representação muito precária, porque, na minha opinião, isso é uma opinião muito particular minha, eu acho que a gente tem um número excessivo de candidatos a vereador. Tu tem 200 candidatos a vereador. E tu vai ter ali, no final dessa conta, na eleição, tu tem 15 pessoas escolhidas. Estão lá na Câmara, são os representantes do povo. Mas se tu somar, e aí é um vício que cidades do interior têm, se tu somar os votos que aqueles 15 têm lá na Câmara em função do total dos eleitores, tu vai ver que o cidadão que tem o seu vereador na Câmara, votou e ele está lá exercendo o seu mandato, minoria. Representa 15%, 16%, 17% do eleitorado. Majoritariamente, as pessoas não têm o seu representante. Não tem o seu representante. Mas isso é uma falha, porque assim, uma vez eleito, o vereador é eleito para representar todos. Os 15 vereadores representam o município como um todo, né? Então existe ainda essa dificuldade das pessoas entenderem esse tipo de coisa e se aproximarem mais das ações legislativas. Isso é uma coisa absolutamente imprescindível, porque tu tem um exemplo de vários movimentos, nós provavelmente vamos falar daqui a pouco, de vários movimentos onde que a sociedade civil participou e obteve êxito, enfim, nas suas demandas junto ao legislativo por justamente estar lá participando. E eu queria só falar rapidamente, assim, ó, de que muitas vezes também o que passa lá por falta de um debate mais amplo acaba sendo incompreendido. Tu tocaste no assunto do projeto do Saci Pererê. O vereador Marco, ele queria se contrapor com essa ideia à questão da cultura americana no município, enfim, no país todo, mas mais aqui, né? O Halloween, Dia das Bruxas e tal, isso está relacionado à cultura americana. Então, o que ele fez? Ele propôs esse projeto do Saci Pererê. Ele tivesse escolhido o Negrinho do Pastoreio. Não, tudo bem, mas depois a gente acabou fazendo uma adequação que foi o seguinte: vamos então comemorar a Semana do Folclore Brasileiro. Porque aí sim as pessoas entendem melhor, não fica tão caricato. Tu falou do Saci Pererê, o que tu pensa? Né, é meio, parece... Eu fiquei faceiro, porque eu sou colorado, mas tu tem, Monteiro Lobato não tem ele nas suas fábulas, não é à toa, o símbolo do basquete, do Internacional, enfim, mas... Às vezes, por quê? Justamente por falta de diálogo. Não, eu entendo. Mas o fundamento era esse, né? A gente brinca, tá? A gente brinca, zoou. O pessoal zoou o Marco até hoje por causa do dia do Saci Pererê. Mas, claro, ele é um cara que eu considero inteligente e eu sei que ele não ia botar um projeto com uma conotação totalmente sem cabimento. A intenção era essa, era uma homenagem ao folclore. Não, claro, eu li o projeto, brasileiro. Eu vi que tinha, só que minha crítica única era que ele poderia ter escolhido um personagem nosso daqui, né? Mais regional, né? Talvez o pessoal entendesse um pouquinho, mas eu entendi. Bom, tem uma outra coisa que eu queria te perguntar. As pessoas criticam muito também, um vereador ganha demais. Tá? Eu já tive, logo que eu comecei a me inteirar, querer saber sobre política, eu tinha uma coisa comigo. Vereador não tinha que ter salário. Que na realidade a gente fala salário, mas são subsídios, né? Mas é a mesma coisa praticamente. Eu chegava a concluir, eu tinha para mim, a minha concepção era que vereador tinha que ser um trabalho voluntário. Hoje eu já penso um pouco diferente. Depois que eu comecei a enxergar várias coisas, assim como funcionava, eu já tenho um pensamento um pouco diferente. E a gente pensa o seguinte, um vereador hoje ganha em torno de 7 mil, né? Assim, bruto, né? Mais ou menos. Bruto, né? Mas ele vai receber... Em torno de 6. Em torno de 6, né? Parece muito, entendeu? E realmente, se comparar com um trabalhador aí de carteira assinada, é muito. Mas
parte desse salário desse vereador ele gasta no mandato, né? Que são coisas que a Câmara não restitui ele. Tu tem uma extensão territorial em Camaquã enorme, né? Parece que não, mas é grande. E o vereador tem essa atuação, é como eu digo, o vereador ele tem contato constante, permanente com o seu eleitor, com as demandas do município. Não acontecem longe, né? Tivemos, os deputados estão na Assembleia Legislativa no Porto Alegre, mas o município lá dele deu problema, enfim, com a assessoria, enfim, com a representação dele naquele município. Os deputados federais, o Congresso Nacional, os senadores, a mesma coisa. Agora, o vereador não. O vereador ele tem uma atuação praticamente de 7 dias por semana, quase que 24 horas, porque não é incomum o eleitor ou um conhecido bater na porta dele e pedir ajuda para alguma questão. Eu tive um amigo, não vou citar nome, né, mas um amigo vereador que um dia ele me mostrou. Cara, olha aqui quanto é que eu gasto por mês de combustível, telefone, entendeu? Locomoção, assim, às vezes tem que ir a Porto Alegre, ele ia de ônibus ou coisa parecida, que não ia com o carro da Câmara, né? E me mostrou o quanto, até me surpreendeu, achei o valor altíssimo. E depois isso aqui, se eu não vou, eu não consigo atender a população. Então olha aqui quanto é que sai do meu bolso aqui. Então as pessoas pegam o valor total. Tem essa relação, mas eu penso o seguinte, é como tu disseste, se tu olhar de fato para a vida real das pessoas, né, para o cidadão comum que é assalariado, hoje está muito difícil mesmo. Sim. Mas daqui a pouco não é que um salário de 3, 4 mil seja. Para mim, 3, 4, 5 mil seria o salário adequado para qualquer pessoa. Sim. Tu viver hoje com R$1.500 é um ato de bravura, de coragem. Imagina uma pessoa, um pai de família que tem um filho ou 2 em casa, tu viver com esses recursos. Tu trabalha basicamente para comer, né, e para tentar manter a tua água e luz ligada. Então claro, as pessoas ficam chateadas assim, em frente a essa discrepância, nessas dificuldades. Acho que o vereador muitas vezes ganha demais, mas o vereador também tem uma atuação, uma das que eu acho mais importantes, que é na atração de recursos para o município através das emendas parlamentares. Tem muito vereador que está sempre correndo atrás, é como tu disseste, eu vou a Porto Alegre, eu vou a Brasília, eu tento daqui por telefone muitas vezes, e tento criar essas relações para atrair 100 mil, 200 mil, 300 mil. Por exemplo, porque a gente tem um histórico enorme de aportes de recursos via emenda que são os vereadores que estão. Por exemplo, eu vi que teve vereadores que andaram indo a Brasília. Teve o João Pedro Gril, que eu lembro, agora recentemente o Vitor Azambuja. Eu acho que teve mais gente também, eu não me lembro. Isso é muito importante. Pois é, mas esses caras foram. Eu acho que foram do bolso deles. Eu não sei se... Talvez a Câmara muitas vezes custeia a passagem, enfim, mas aí teria que ter uma averiguação. Mas isso aí seria o mínimo que o município tem que fazer, é fomentar essas idas. Eu vou te dizer uma coisa, um pouco antes da minha época, os vereadores do PT, o vereador Copes, era chacota, motivo de chacota. Um dia disseram, riram da cara dele, tu está indo a Brasília para fazer turismo, tu nunca vai conseguir trazer o Cefet para Camaquã. E acabou que ele e o Molon, trabalhando juntos, conseguiram, através desse trabalho, dessas idas a Brasília, conseguiram tirar de um outro município que já estava praticamente dado, vai ser tal município. Eles conseguiram reverter essa situação no Ministério da Educação e trazer para Camaquã o Cefet, que hoje mudou a nomenclatura, hoje é o Instituto Federal de Educação Técnica, né? Então é um orgulho para todos nós. E isso é fruto que é o IFSUL, né? Que é o IFSUL. E isso é fruto desse tipo de trabalho, de ida, de convencimento, de participação do município lá em Brasília. Então, isso para mim é muito importante, né? Traz um ganho enorme. Quem não é visto não é lembrado. Não é visto, não é lembrado. Então, se tu for botar no bico da caneta a relação do custo que a gente tem, se fosse assim, tão simples, né? Sim. Mas se tu fosse colocar o custo do que se tem hoje em termos de subsídio e o que esses vereadores
através da atuação deles, trazem em prol do município, através de investimentos, aporte de recursos, emendas, tu vai ver que o município ganha muito com isso. Então, isso é muito importante. Maico, nosso tempo está estourado, a gente vai no outro bloco, a gente vai seguir ainda com mais assuntos, mas está muito interessante. Pessoal, a gente vai fazer um intervalo, volta daqui a pouco no próximo bloco. Olá pessoal, estamos de volta para mais um bloco dos Bastidores da Política, onde eu estou entrevistando o Maico Oliveira. Maico, a gente já fez 2 blocos, né? Explorei a tua experiência lá no Legislativo Camaquense e agora eu vou te provocar numa outra coisa. Tu coordenou campanha para a majoritária aqui em Camaquã, coordenou a campanha do Beto Grill e 2 do COPS, né? Exatamente. Então, tu tem uma certa experiência e consegue fazer algumas críticas políticas. Claro que a gente sabe que fazer crítica e análise política ninguém tem bola de cristal, tem toda uma conjuntura, as coisas são muito dinâmicas e mudam muito. Mas eu vou te provocar primeiro para 2022. Nós temos um cenário aqui em Camaquã, os nomes que eu já vi saírem que possivelmente gostariam de concorrer, era Mano Martins, agora se definiu o Abner Dilman pelo PSDB, porque eu até achava que seria o Luciano Cabeça, mas no fim foi o Abner, o João Pedro Grill, que também ia concorrer, não me lembro se tem mais um que já disse que estava disposto. Se eu não me engano, acho que o vereador Neco teria feito algum comentário nesse sentido. Ah, sim, mas agora já se definiu que é o Abner, então ele saiu fora. Mas então ainda é possível. E aí tem mais o Marcos Vinícius, que não é aqui de Camaquã, mas concorre na região, sim, dos nomes que a gente lembra, assim, mais próximos de Camaquã. Tu acha que nós vamos conseguir eleger um nome daqui? Seria bom. Né? Seria bom, é certo que sim. Né? Porque muitas vezes, né, eu tinha uma visão, né, em um tempo não tão regresso assim, mas eu tinha uma visão de que tu tem essa relação com os deputados que muitas vezes têm atuação na região ou de outras regiões, tu tem uma análise, o deputado tal me representa, né, ele lá do norte do estado, mas enfim, eu tenho uma relação com ele, ele me representa e eu vou fazer campanha para ele aqui. Mas eu acho que sim, que Camaquã precisa de uma representação. E aí, muitas vezes, a gente tem que ter essa coisa, né, daqui a pouco deixar florar um pouco do bairrismo e deixar um pouco de lado assim, essa questão muitas vezes ideológica, muitas vezes, né, partidária, e pensar em um nome que possa, de fato, nos representar. A gente tem candidatos que a gente chama de candidatos da região. É o Marcos Vinícius, que tem uma atuação aqui muito próxima, tem o Zé Nunes, que tem uma outra atuação muito próxima da gente, tem o Pedro Pereira, que há pouco tempo também eu tenho ainda uma atuação. São pessoas aqui muito próximos a nós que estão na Assembleia. E não tem como a gente deixar de pensar o seguinte, poxa vida, mas se daqui a pouco ali São Lourenço, que é uma cidade menor... São Lourenço, uma cidade menor, tem um deputado, né? Outra cidade, a cidade de Pedro Pereira, que é Canguçu também, menor que Camaquã. Eu não vou nem falar do Marcos Vinícius, porque o Marcos Vinícius também é uma cidadezinha bem, bem pequena, né? Então, tu fica pensando o seguinte, a gente não... Como é que Camaquã não consegue, né,
Então, às vezes, tu tem processos políticos que dão errado. Sim, mas... Por exemplo, na eleição passada, 2018, nós tínhamos essa mesma aspiração. Nós fizemos umas discussões em entidades importantes da cidade. Que fizeram uma campanha vote para a gente daqui. Exatamente. O que aconteceu? Um efeito colateral indesejado. Que foi vários candidatos. Sim, uma multiplicidade enorme. Nós tivemos vários e vários nomes daqui de Camaquã, então dividiu muito. Eu espero, sim, olhando do ponto de vista mais, né, estratégico, que dessa vez, daqui a pouco se concentre um número menor, embora ninguém tenha controle sobre isso e as pessoas têm todo o direito de se colocarem à disposição dos seus partidos, de concorrerem. Eu espero que isso seja um pouco menor, que a gente consiga, dentre os nomes que estão aí, escolher alguém que possa. Olha, eu acho que em 2018, acho que só aqui de Camacomisó, acho que teve uns 8, 9. Foram vários. Eu não me lembro quantos, mas eu me lembro que foram Tinha o vários. Luciano Delfini, Paulinho Bicicletas, o vereador Vinícius. Foram vários. A Ivana concorreu. Mas a Ivana acho que concorreu a deputada federal, né? Foi federal. Mas nós tivemos inúmeras pessoas aqui que concorreram, né? Muito próximos a nós aqui, se eu não me engano, acho que o João Pedro, ou o Beto. O Beto concorreu a deputado estadual. Então nós tivemos essa diversidade muito grande. E agora, para o cenário de 2022, parece que isso está um pouco mais reduzido. Eu espero que seja mais reduzido. Acho que existe uma conformação política. Acho que o MDB não larga eu acho que ali, em função da articulação do governo, né, com os seus partidos aliados, ali provavelmente o nome hoje, né, e a gente já sabe que o nome escolhido foi o nome do vice-prefeito Abner Dilma. Ali a tendência é que esse bloco político se consolide e se concentre nesse nome. E aí já tem uma treta aí que eu vou te dizer para fazer uma análise. O Abner Dilma é da mesma família ali do ex-deputado João Osório. Porém, Mano Martins também mesma família. Eu vi um vídeo na rede social, se não me engano, do próprio Mano Martins, onde o João Osório dizia, olha, nós vamos apoiar o Mano Martins, porque o Abner vai a prefeito. Eu vi uma coisa assim na rede social do Mano Martins. Se o Mano Martins confirma a sua candidatura a deputado, que eu acredito que vai concorrer, ele sempre, há anos, ele diz que teria essa vontade, já tem um conflito de interesses aí na própria família, né? Mas isso não é tão inusitado. Talvez para nós aqui dentro do município a gente veja isso com um pouco de estranheza. Eu participei de ações políticas no PT antigamente, há muitos anos atrás, há 20 e poucos anos atrás, em que eu tinha uma relação no PT com a Luciana Genro, e o Tarso era uma pessoa completamente diferente da linha política da Luciana. E era pai e filha. Sim. Agora a Luciana está no PSOL. E o Tarso continua no PT. Se eu não me engano, teve uma campanha que eles, inclusive, acho que debateram enquanto pré-candidatos ou candidatos a governo do estado. Só por curiosidade, o Tarso está morando aqui em Arambaré ou não? Ele passa muito tempo aqui em Arambaré. Eu não tenho certeza absoluta de que ele esteja morando, mas ele passa muito tempo aqui. Então, às vezes, assim, mas no estado tu tem uma capacidade de conformar isso, de ajeitar isso muito mais do que no município pequeno, né? De fato, isso pode ser uma questão ali de que traz alguns dissabores familiares, mas enfim, a política é isso, né? O vereador Mano era MDB, agora está no DEM, e mesmo assim conta com o apoio do tio, que não sei, provavelmente ainda deva ser MDB. Enfim, tem essa relação. E o Abner teve toda uma construção interna, filho do vereador Renato Dilma, mas hoje vice-prefeito, está no PSDB. Então a política tem isso, essa dinâmica, né, que levam, às vezes, os interesses a serem conflitantes. Me diz uma coisa, e desses nomes aí, tu acha que... quem é que tem mais possibilidade na tua análise a chegar lá? Olha, olhando no cenário, assim, sendo bem franco, tu olha na oposição hoje, o que se sabe é que o vereador João Pedro Gril tem essa vontade de concorrer, muito provável, né, em função também da candidatura do Beto Albuquerque ao governo do estado, e o João Pedro é vereador hoje, enfim, o Beto Gril tem essa
A família toda tem essa aspiração, né? E tem esse viés. O João Pedro faz voto em São Lourenço, Isso, Cristal, ele Camaquã, ele circula regionalmente. faz em Tapes, né? também. Então o João Pedro, assim, seria um nome, né, aí que está na disputa. Eu acho que o Abner tem condições de fazer uma belíssima campanha, porque afinal de contas vai representar um grupo político hoje forte, também muito relacionado com municípios da região. E municípios já, com a relação do governo, já começa lá em Guaíba e vem aqui no nosso interior, enfim. Eu acho que o Abner tem condições de fazer uma belíssima campanha. Nós temos aí um E aí sim, tem a candidatura, como está colocando aí, do vereador Mano, enfim, tem... o Mano é outro que faz voto em muitas cidades. São esses nomes aí, porque né? tem todo um histórico aí de família aí que faz votos em muitas cidades, né? Com trabalho de anos aí, coisa também faz aí. Eu acho que vai ser interessante. Mas assim, ó, rapidinho vou te dizer uma coisa. Para mim foi uma surpresa o Abner ser o escolhido no lugar do Luciano Cabeça. Para ti foi ou não? Para mim não chegou a ser uma grande surpresa. Eu acho que o vice-prefeito tem tido uma atuação irrepreensível até agora. Ele mantém uma relação de muita afinidade com o prefeito já declarou isso inúmeras vezes, né, de que eles têm uma relação muito boa, trabalham no mesmo, dividem o mesmo gabinete. O Abner é um jovem, né, uma família estruturada, um empresário, tem uma experiência já no executivo, bem interessante, foi secretário municipal, e é uma promessa para o futuro. A gente que sempre teve, eu me lembro que em outras eleições a gente tinha muito daquele slogan, né, de apostar na juventude, na renovação, renovar a política. Eu acho que ele chega com esse viés, sabe, com esse perfil, né, de renovação, de atuação. Não que o vereador Luciano não tenha também, né? O vereador Luciano foi secretário da Saúde, né? Hoje presidente da Câmara. Então, assim, ó, mas chega num momento em que eu sempre digo que bom que todos os partidos tivessem essa dificuldade de escolher entre bons nomes qual aquele que vai representar o projeto do partido, porque existem partidos que estão ali tentando achar alguém para... Eu não concordo que nenhum dos dois seja renovação, eles são caras novas, para mim, eu estou falando da minha crítica, né? Porque os caras que fazem política como os outros, o pessoal mais velho fazia, entendeu? Mas essa entendeu? Então são só caras bem, novas. Mas eu sinceramente acho que essa coisa eu particularmente acho que essa coisa a nova política não existe sempre. Nova política. Sempre foi. Como é que política faz a política? Política de maneira certa ou maneira errada. Exato, não sabe? Tem nova ou velha política. É o comportamento. A gente vive numa república, sim, numa mas democracia. O comportamento é como de antigamente. Sim, eu apareço num áudio dizendo que eu comprei apoio político no legislativo com cargos. Isso aí sempre aconteceu. Não, mas eu não me lembro, eu não conheço esse episódio. Tem um áudio do Abner com um deputado dizendo, assim, mas sempre aconteceu, a gente sabe. Mas assim, porém, o que acontece? A gente sempre tem o desejo de que mude. Mas então assim, a turma nova não mudou. Não, mas não é questão de mudança. Às vezes eu fico me perguntando quem não faz, quem não estrutura, quem não se estrutura dessa maneira. Até num gabinete de vereador, tu acha que o vereador, quando chega na Câmara, não tem que fazer uma relação de quem ele vai colocar no gabinete e de quem não vai? Porque muitas vezes vários têm aspirações de estar lá, o partido indica, entendeu? A gente sabe que assim agora... Mas quando tu compõe dá um ódio, governo, né? Sim, mas o que eu, sinceramente, quando ouvi aquilo, eu disse assim, não, mas o que isso tem de mais, cara? A estrutura do governo é assim. Existem as representações, as indicações... Não, mas um pouquinho. Eu não concordo com o vereador ter cargo na prefeitura. Mas não é uma questão de concordar. Não, mas isso é totalmente nocivo para nós. Entendeu? O prefeito atender lá as demandas do vereador, beleza. Acho que tem que atender de todos. Agora, mas, meu amigo, assim, quando que a relação institucional, a estrutura de poder não foi assim?
Em todos Não, os não tô governos, dizendo que em eu todos os sei que partidos, foi assim. em todas as Eu sei que foi esferas. assim, mas eu acho que eu torço que mude. Eu acho que é um pouco de ingenuidade a gente achar que a política não é assim. A política é assim na esfera federal, nos 3 poderes, é assim na estadual, na municipal. Ontem, hoje e vai continuar sendo assim. As pessoas, o grupo político que se elege, que detém o poder, ele precisa ocupar os espaços e esses espaços são ocupados com seus aliados. Ou tu acha que o Bolsonaro, por exemplo, não fez isso no governo federal? Ou que o Eduardo Leite não fez isso? Ou que os outros governadores, o Tarso, o Olívio, todos... Não, mas Então, assim, Michael, às vezes a gente diz o seguinte... O prefeito botar os seus CCs, beleza. Não é os seus, é a estrutura Tudo política bem, que está no um entorno é quem faz essas indicações. Eu não concordo que um vereador vote, entendeu, para manter seus cargos. Ah, bom, mas aí eu vou te dizer uma coisa, isso está mais para o campo da ilação, do eu acho... Não, do que realmente uma realidade. Não, eu tenho certeza. Teve vereadores que era base. Tinha vereador na legislatura passada que era base do governo, entendeu? E tinha um comportamento, saiu da base do governo, mudou totalmente. Mas essas relações de aliança ou de quebra de aliança em governos, elas acontecem exatamente isso. Mas por que mudou? Porque perdeu exemplo, os cargos. Se eu estou... Sim, mas aí é uma falha de quem? De caráter de quem? O que eu te digo é o seguinte, se eu componho, se eu sou vereador, meu partido é o X e eu sou só um, eu estou no governo, bom, nós elegemos o prefeito, nós estamos administrando, existem os espaços, eles são indicados, os partidos indicam seus nomes, enfim, tu compõe lá o governo. Amanhã ou depois, por qualquer motivo, eu brigo, eu quebro essa aliança com o prefeito. Faz sentido as pessoas do meu partido ou o meu comportamento continuar sendo um comportamento de alinhamento com quem eu rompi? Não. Daqui a pouco tu vai para a oposição, daqui a pouco tu te contrapõe aquele projeto pelo que rompeu, por N motivo. Bom, mas aí tu tem que analisar caso a caso, tu não pode fazer disso, muitas vezes, a regra geral. Entende? Não sei. Bom, nosso tempo está estourando, mas eu vou dizer o seguinte, nós temos que falar de 2024. Sim. Qual a possibilidade de nós ter alguém que se criar uma força, uma união para se opor ao governo que está aí hoje? Eu, sinceramente, do ponto de vista da análise hoje, eu acho pouco provável que uma força consiga se contrapor ao que a gente está vendo aí, que, né, enfim, elegeu o prefeito Ivo, reelegeu o prefeito Ivo, é um grupo político que está bem estruturado, bem organizado, com força, não só no município, na região, então eles têm ótimas condições de eleger um sucessor em 2024, do ponto de vista de quem está analisando hoje, as Sim. coisas mudam. Na oposição, eu vejo que os partidos ainda têm muita atividade, isso é um fato, né? As atividades estão lá, tu vê assim a votação em bloco massiva, né? Geralmente tu dá 7-7, porque o presidente da Câmara é o vereador Luciano, então ele não vota na maioria das matérias. Só para desempate. Né? Então ali são 7-7, tu vê a oposição em bloco, mas esse bloco ele não se transforma em uma união, né? Aí tu tem especificidades de cada força política, progressistas com seus 3 vereadores, né? Tem um tipo de maneira de ver a política e de apresentou um candidato em 2020, né? O vereador Marcelo concorreu pelo partido, mas aí tu tem já o PSB do João Pedro, que trouxe, né? Foi representado pelo Beto, o PT que estava aliado ali, o PDT, enfim, né? O DEM, que está na oposição, o DEM para onde? O que o DEM faria, né? Apresentaria uma candidatura? Eu acho que o DEM já virou PSL, o DEM, pois é, mas o DEM vai ser... tem essa alteração agora dessa fusão, né? Também do DEM com o PSL. Mas para o que o DEM faria? Se aliaria com a esquerda ou com os progressistas? Mas se aliar com os progressistas em 2024, por que não fizeram em 2020? Né? Porque eles tinham uma relação muito próxima, essa relação está quebrada.
Então, eu não sei até que ponto essas relações ideológicas elas converjam no mesmo projeto. E o pior, assim, o maior desafio para a oposição hoje é ter um nome que represente, que unifique todas essas forças que hoje eu não consigo detectar. São grandes nomes da política, mas são grandes nomes da política que hoje estão, dá para se dizer, aposentados. Eu acho que para 2024 a única coisa que pode mudar o cenário atual é se alguém desembarcar do governo. O que é pouco possível, o que é pouco provável. Que é pouco provável, pouco mas provável. é o que eu vejo que pode mudar, até uma maneira de ter mais barganha, né? Mas, por exemplo, o MDB é um que, se desembarcar do governo e se unir com outros, é uma possibilidade. Mas a tendência natural é de o governo cooptar, agregar do que perder. Salvo se for um governo em decadência, né? Nós tivemos experiência, e mesmo assim nós tivemos experiências de governos em decadência em que os seus aliados não se desaliançaram, né? Mas se tu tem um processo muito degradado do governo, pode ser que existam dissidências, mas não é o caso. Hoje a administração ela é uma administração que está se colocando muito forte. Vou fazer um exercício aqui, ó. E se num próximo governo vamos imaginar que se mantém essa mesma força política hoje que está no executivo, e se daqui a pouco entra uma turma maior aí para dentro, tem uns aí que ficam perigando, né? Ah, sim, isso sempre é possível, né? Nas relações políticas, uma nova aliança em que coloque os grupos que já estão acomodados em desacomodação. Isso é possível. Né? Como diz um amigo, provável, um pouco possível. Provável. É possível, mas então, pouco provável. Trocando assim, ó, em miúdos, para nós já está estourando nosso tempo, mas trocando em miúdos. Nós temos, então, tu acha que pelo cenário de hoje não tira essa turma que está aí? Eu acho que o prefeito tem boas condições de reeleger o seu sucessor em função do que ele vem fazendo em obras, em infraestrutura, em ações de governo. E com os nomes, eu acho que com o grupo, eu acho que ali ele tem uma... E tu acha que 2024 é Abner também? Possivelmente. Ou seja, então tá me dizendo que o Luciano Cabeça caiu do cavalo? Não, eu acho que é uma tendência. Como eu disse, as coisas mudam. Mas eu acho que seria pouco provável o candidato a deputado estadual que tem um desempenho muito bom, ou bom, que seja o vice, que geralmente é o sucessor natural, não tenha grande chance de suceder o prefeito Ivo. Agora, a política, como eu disse antes, a política muda toda hora. Dinâmica, a política muda toda hora. Então, tudo é um cenário em aberto ainda. Para 24, para 22 está encerrado, do ponto de vista do governo está encerrado, está definido. Eu já estou achando que caiu do cavalo. Com aquele cabeção, se bater na pedra, morte súbita. Não. Produção mas tudo, não se manifesta. Tudo pode mudar, né? A política tem dessas coisas, né? A gente muitas vezes está tudo conformado. Mike, estourou nosso tempo aí, Mike. Eu quero te agradecer. Obrigado por ter topado. Ótimo, nós vamos ter que fazer um outro programa que faltou um monte de coisa pra gente falar, né? Foi um prazer. Faltou, né? Faltou um monte de coisa pra gente falar, entendeu? E a gente vai ter que gravar. Na realidade, depois eu conto. Fica no making off. Fica no making off, tá? Pessoal, quero agradecer vocês que estão nos acompanhando, agradecer o Maico aqui também. Não sei se, Maico, tu quer fazer uma despedida aí pro pessoal. Não, eu quero só agradecer o espaço. Como eu tinha dito um dia antes, né, os espaços de discussão política são absolutamente imprescindíveis e foi um prazer estar aqui. E sempre que for convidado, eu vou estar aqui de novo. Vamos ver se a gente faz um Bolsonaro e Lula, né? Eu representando o gado e tu... Como é que estão chamando agora? Não, acho que agora é jegue, agora é gado e jegue. Né? Não. Pessoal, obrigado por ter nos acompanhado. Entendeu? Até o próximo podcast dos Bastidores da Política. Falar nisso, tem aquela foto que a gente separou? Sim. Coloca na tela aí para nós. Aí, ó. Meu Deus. Vamos lá ver uma foto aí. Essa foto... Aí, ó. Olha que maravilha. Cara. Ó, na foto aí, ó. Depois que na edição, se tu puder botar em tela inteira. Isso aí. Fala aí, Marco, dessa foto aí. Não, mas a gente já tá praticamente em tela inteira aí, né? Porque as carinhas. Entendeu? Na casa do seu Antônio Simeão Dornelas. Na casa do Simeão e da Nancy. Dona Nancy Souza.
Foi um... Vamos conta a história dessa foto aí. Não, a gente estava lá para fazer uma janta, fazer um churrasquinho, e o Simeão, para tirar uma onda, fez um espeto de coxinha em homenagem aos coxinhas. Fez um espeto de coxinha em homenagem eu, que era coxinha. Hoje E a Nancy, para me ajudar a equilibrar a coisa, fez um pão com mortadela para me dar pro pão com mortadela, né? Hoje tu deixou de ser coxinha, tá mais para Angus, né? Ah, tá. Tu sabe o seguinte, né? Isso é bom para mostrar, né, que eu sempre fui mais alinhado para a direita. O Michael, ele é totalmente canhoto, né? Ele é bem para a esquerda, e a gente sempre teve uma relação boa, Michael, né? Sim, e de respeito. Sim. Até porque, olha como é interessante, cara, tu pode ser bolsonarista, pode ser lulista, a amizade em primeiro lugar, o respeito, né? Então isso é muito importante. E o contraponto de ideias, ela é absolutamente fundamental. A gente pode ser amigo e discordar, e sentar numa mesa como sentamos aqui. Mas debater. Olha como é política, olha a sacanagem, né? Essa foto ficou escondida por muitos anos. E eu vou contar por que ele escondia essa foto. Eu não tinha foto. Eu queria a foto, não me passava uma foto. Porque ele se cagava de medo do Marco Longaray ver essa foto e achar que ele me passava coisas. Então, agora sim, ó, tá aí, Marco, aí, ó, tá aí. Tá revelado. Isso parece o programa do Mr. M. Tá revelado aí, tá revelado. Não, mas o Marco é um cara gente boa pra caramba, nunca teve esse problema. Ele sempre soube que a gente tinha uma relação de amizade, nunca isso foi problema. Não, mas eu vou te dizer uma coisa aí, ó, tá? Já que nós estamos falando assim, ó, é verdade? Fala se quiser, né? Não é verdade. Não é verdade. É verdade que é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Pá. Ô, Rudy Maroni, vou ter que te chamar aqui, Rudy Maroni. Hein? Não é verdade. Vou ter que te chamar aqui para te contar essa história para nós, né? Claro, sabe que bastidores nem sempre tudo que é verdade, né? Sim. Bora lá, então. Bora lá? Vamos gravar? Então, bom. Bora. Eu sou da época ainda que... hoje eu ainda não... Comprei uma lente nova ainda para agora não, agora não tem. Vai dar problema nisso. Lente nova? Agora dá problema mesmo. Olá, pessoal. Bem-vindo a mais um podcast dos Bastidores da Política. Hoje eu tenho um convidado aqui muito especial. Ele é camaquense, formado em gestão pública, tem uma grande experiência no Legislativo camaquense, também foi coordenador de campanha de 3... vou começar de novo. Sim, vamos embora. Olá, pessoal, bem-vindo a mais um podcast dos Bastidores da... Puta merda, hoje eu tô mal. Eu já ia dizer Bastidores da Família. Isso vai pro making off depois. Deixa eu me recompor.